Aqui é o André do Switching Brasil. Antes de começar o vídeo, você sabia que em torno de 40% das pessoas que veem os vídeos do canal não são inscritos? Sim, 41% de vocês não está inscrito no canal. Então se inscreve. Em torno aí de 50% das pessoas que assistem os vídeos não dão like, nem dislike, nem comentário. Então deixa um like ou um dislike se você não gosta e deixa um comentário também para ajudar, tá certo? Peço desculpa pela bagunça, porque eles estão arrumando o ar-condicionado, vocês estão vendo a porta aqui, tá vendo aqui a porta, tá? E aí eu tive que tirar tudo que tem lá dentro, então tem que ser um monte de coisa espalhada aqui atrás para eles arrumarem o ar-condicionado. Bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer a review de Maneater, tá? É uma coisa engraçada, né? Porque eu comecei a fazer as primeiras impressões agora, como é uma... Bom, para eu ter mais de um vídeo de um determinado jogo, tá? Mas por isso. Que até eu fazer a review, né? Geralmente demora muito tempo, a menos que seja um jogo que eu já tenha zerado e jogado e etc. E eu já conheço o jogo, e daí geralmente eu vou mais pelo quesito de como o jogo tá rodando no Switch. Então, assim... Eu não fiz aqui no canal o review, por exemplo, de Doom e Wolfenstein 2, mas eu fiz no Facebook. Né? E eu já tinha zerado os jogos no PC, assim como do Eternal, eu também já havia zerado no PC. Então eu levo em consideração mais a parte de detalhe gráfico, de como o jogo tá rodando e etc, tá? E aí, né, enfim, é só para complementar rapidinho. Então, assim, geralmente, né, as reviews demoram muito tempo a sair, porque eu tenho que terminar um jogo, aí a gente tá falando aí de 60 horas, então são 7 dias, mais ou menos, para conseguir terminar um jogo e trazer uma review, que dá mais ou menos uma review por semana. Então, fazendo as primeiras impressões, às vezes eu consigo trazer, né, mais vídeos por semana, falando de um determinado jogo através das primeiras impressões, e também aumenta o conteúdo do canal, tá? Então, assim, quando eu fiz as primeiras impressões do Maneater, né, tudo que eu achei positivo ficou negativo, depois que vocês vão ver nessa review, e tudo que eu achei negativo ficou positivo, tá? Bom, vocês já vão entender. Então vamos começar da parte mais simples, tá? Vamos falar dos gráficos. Os gráficos desse jogo, principalmente as últimas áreas, que é onde ficam as cidades, etc., é uma cidade bem futurista e tudo mais, é bonito, né? As áreas novas, os prédios, etc. Tudo é muito bonito, tá? Então, assim, o gráfico desse jogo é bem legal mesmo. O tubarão é bem feito, as pessoinhas, etc. Assim, o gráfico até que impressiona em alguns aspectos. Os peixes são mais ou menos, né? E etc. Mas de maneira geral, o gráfico do jogo até que é que bem bacana, principalmente aí por fato de estar rodando no Switch, né? A história. Então, assim, você tem a história do tubarão que tá buscando vingança, tá? Então, assim, é o jogo. Assim, a história, o modo história, vamos dizer assim, as missões que vocês fazem para progredir a história, né? É através, então, do né, de você, que é o tubarão, buscando vingança pelo que fizeram com o seu pai, né, com o seu pai tubarão, vamos colocar assim, tá? Só que além da história do tubarão em si, né, você tem a história do mundo ali, né, que é um mundo futurista e que você, conforme você vai encontrando as relíquias, etc., você começa esse jogo, tá? Acontece no planeta Terra, pelo menos, pelo que as relíquias dão a entender, tá? E você meio que vai entendendo o que aconteceu com o mundo. Então, assim, você tem meio que duas histórias. Você tem a história do tubarão por si só, mas além disso você tem a história do mundo, do planeta Terra, e o que aconteceu para ele chegar a ser o que é hoje, ou seja, praticamente inteiro coberto de água e tudo mais, e um negócio mais futurista e tudo. Então eu acho isso bem bacana, porque dá um negócio a mais para você ir atrás dos colecionáveis, né? Porque você vai descobrir mais coisa, e também a história da vingança, é aquela história meio normal mesmo. Bom, enfim, vamos para a parte de jogabilidade, tá? Aí é onde eu falei que o jogo melhorou e piorou. Por quê? Tá? Eu reclamei no primeiro jogo que não tinha muito desafio,
né? Principalmente quando você, ah, vamos dizer assim, quando você ia atrás dos colecionáveis, não tinha, vamos dizer assim, não tinha nada ali para te dar um desafio e alguma coisa assim. Era só você chegar, pegar o colecionável e ir embora. Era tipo um, sei lá, uma busca, entendeu? Vamos dizer assim, era só ir atrás e procurar. E aí, como o seu tubarão tem um sonar, tipo assim, já não é tão difícil achar com o poder do seu próprio tubarão, entendeu? Então, assim, pra mim ficou meio de graça, assim, é só mais uma questão de explorar o cenário. Eu gostaria que tivesse alguma coisinha a mais ali pra justificar isso, né? Porém, né, conforme você vai avançando no jogo, o jogo vai te dando desafios, as missões ficam cada vez mais difíceis, os tubarões que, enfim, os peixes, etc, que você tem que enfrentar ficam cada vez mais difíceis. Então, assim, o jogo vai aumentando na dificuldade, isso é bacana, vai ficando cada vez mais difícil, você tem desafios cada vez maiores. Mas essa parte de exploração ainda eu achei meio, ok, eu acho que poderia ser mais bem explorada. Por outro lado, o que eu falei muito bem no começo do jogo, que o jogo tava rodando numa boa, etc, eu não senti problemas, no final do jogo foi completamente diferente. O jogo, no final, começou a ficar muito travado. Não muito travado, mas assim, claramente tem problemas de lag, tá? Porque no começo, você vai ter um ou outro, né, vamos dizer assim, hunter, que são caçadores atrás de você, alguns peixes, etc. No final do jogo, quando você tá na Bahia, né, tem um monte de peixe, um monte de caçador correndo atrás de você, e é muita coisa acontecendo. E aí o jogo começa a sofrer um pouco para fazer tudo isso rodar, entendeu? É bomba, é tiro, pessoa e não sei o que, e é peixe, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, o jogo começa a engasgar. Então, assim, da metade pro final do jogo, principalmente quando você vai nessas áreas muito mais populadas e detalhadas, com prédios, etc., o jogo começa a dar uma esgasgada para renderizar, para saber tudo que está acontecendo, tá? O jogo também tem uns probleminhas de renderização, porque ele renderiza mais ou menos quando você está perto. Então, às vezes, você está indo atrás de uma missão e daí você vê as pessoas caindo do céu literalmente para você fazer a quest, elas aparecem na sua frente. É engraçado, entendeu? Mas é claro, o jogo tem que ser assim para ficar mais fácil carregar e etc, tá? Uma das coisas positivas é que o loading só acontece quando você muda de região, então o jogo tem bem menos loading, né? E, enfim, mas enfim, só para completar essa parte, tá? Assim, o jogo vai ficando com problema de lag mais para frente. Não é nada grotesco, não é nada que vai tipo te impedir de jogar, mas é bem chato. Bom, além disso, né, o Tubarão, ele funciona como um RPG, tá? Você pode ir até o level 30, e aí, conforme você vai derrotando os caçadores, etc., você vai ganhando skills, partes do corpo, etc., para melhorar o seu tubarão, tá? E aí, se você fizer um kit completo, você vai ter alguns bônus e por aí vai. Você melhora seu tubarão comendo outras pessoas, outros animais, outros peixes, crocodilo, outro tubarão, baleia, etc. Cada um vai te dar um ponto específico ou um pouco de cada coisa, e aí você usa esses pontos para fazer o upgrade, né, no seu tubarão. No ataque, no tipo de mandíbula, na cauda e etc. Bom, vamos lá. Vamos falar de preço, nota e nota custo-benefício. Quanto que custa esse jogo? O jogo está disponível no Brasil, está em torno de R$ 204, 203,95, então R$ 204. É um preço ok, né? Abaixo aí da média do preço dos jogos no Brasil, então até que aceitável. E a minha nota pro jogo? Olha, assim, eu achei o jogo repetitivo, tá? Repetitivo, eu já falei isso desde o começo, desde as minhas primeiras impressões. É legal que vai ter no desafio, mas aí quando você chega no desafio, para você ganhar o desafio, se você tiver forte, você só vai passar por cima. Se você não tiver forte o bastante, você vai ter que ficar batendo peixinho e pessoa até ter, né, os pontos para fazer o upgrade para voltar no desafio. Então, assim, o jogo é extremamente repetitivo porque não tem, vamos dizer assim, você tem toda essa parte de exploração, de achar caixas para ganhar pontos, etc.
Mas assim, é tão mais demorado você explorar as caixas pra ganhar os pontos do que simplesmente só ficar matando bichinho, que é muito mais fácil só ficar matando bichinho. E aí, como eu falei, o jogo fica um pouco entediante nesse aspecto. No final ele fica melhor, porque é mais desafio e etc. Mas do começo até a metade do jogo é bem entediante esse aspecto, tá? Então, assim, além disso, né, no final do jogo começa a dar lag, o que é meio chato. Então, assim, olha, eu vou dar uma nota 6,5, tá? Eu acho a proposta do jogo muito legal. Eu acho que ele poderia ser mais bem aproveitado. Eu acho que os cenários poderiam ser melhor aproveitados de maneira geral. Eu gostei muito das histórias, o que aconteceu com o mundo, que você vai descobrindo ali, etc. Achei essa parte bacana, achei legal essa parte de ser um RPG que você joga com tubarão e etc. É uma boa ideia. Pode ser muito mais aprimorada num, sei lá, no Man Eater 2, por exemplo. Assim, eu não descartaria esse jogo, achei legalzinho. Tem seus problemas, fica meio chato com o tempo, quer dizer, fica meio chato rápido, mas com o tempo ele melhora, né? Fica com lag depois de um tempo, porque tudo que tá acontecendo na tela fica, mas ainda assim eu não descartaria, né? Se você conseguir jogar num PC, que rode melhor e etc, talvez seja uma oportunidade, mas aí uma nota 6,5 acho que tá de bom tamanho. Minha nota custo-benefício, eu achei o preço justo, tá? A história do jogo em si vão ter às 10 horas, 12 horas e tal, o modo história, tá? O modo história do jogo é bem rápido, mas como eu falei, ele tem um mapa bem grande, bastante coisa para explorar, bastante coisa para fazer. Se você é esse tipo de pessoa que curte um coletatom e etc, ele pode aí te dar em torno de 20 e poucas horas de gameplay, talvez até um pouco mais, né? Se você quiser fazer tudo. Se você só quer completar a historinha mesmo, torna aí de umas 10, 12 horas. Então assim, acho que o preço tá ok, tá? Enfim, R$ 200, talvez por 10 horas de jogo, esteja meio caro, sim, até, vamos dizer assim, o jogo custa, eu paguei acho que, o jogo custa US$ 40 americanos, né, foi o preço que eu paguei na versão física, só que eu paguei US$ 40 canadenses porque, enfim, tava em promoção, mas, então assim, vamos colocar aí US$ 40 americanos, dividido por 10 horas de gameplay, dá US$ 4 por hora de gameplay. É o máximo aí que eu aceitaria pagar. Mas em compensação, se você gosta de coletatom e etc, vão dar umas 20 e poucas horas de jogo com uma certa facilidade, eu acho que vale a pena, tá? Então, eu acho que tá justo o preço, é um joguinho legal, não é a melhor coisa do mundo, não vai ser o melhor jogo que você vai jogar na sua vida, mas a proposta é interessante. Se essa empresa fazer um parte 2, uma Inter 2, eu acho que tem muita coisa bacana para eles aproveitarem. Investir mais nessa parte de RPG, eu acho que seria bacana. A ideia da história do mundo ser contado com os colecionáveis é bacana. Então, assim, tem muita coisa bacana aí para aproveitar. Então, minha nota custo-benefício, vou manter a mesma coisa, 6,5. Acho que tá muito justo e eu acho que é um jogo que pode ser bem aproveitado e ser melhorado aí com o tempo. Vale a pena conhecer Man Eater? Olha, não sei se no Switch talvez valha a pena. É divertido, dá para jogar, dá para zerar, eu consegui. Vai ter seus probleminhas de lag, talvez você fique um pouco entediado por um tempo e tal, até o jogo começar a ficar mais frenético. Mas assim, eu acho que vale a pena pela experiência diferente que é o jogo, sabe? É um jogo diferente, acho que vale a pena para você conhecer, né? E como eu falei, se sair uma versão 2, um Man Eater 2, eu acho que tem muita coisa bacana ali para ser aproveitada, tanto como o jogo conta a sua história, tanto como as partes de RPG, de upgrades, etc. Eu acho que, enfim, se essa empresa quiser aproveitar essa ideia, fazer um jogo muito maior, eles vão conseguir fazer algo muito bacana. Então, acho que sim, vale pela experiência, por ser uma coisa diferente. Não vai ser o melhor jogo que você vai jogar na sua vida, mas ainda assim, é uma experiência diferente, assim como alguns jogos indies, tipo Road 96, que é uma experiência diferente, esse jogo também é uma experiência diferente, eu acho que vale a pena conhecer. Então é isso aí, galera. Tô ficando por aqui. Não se esquece de deixar like, se inscrever e deixar aqui nos comentários o que você achou da review e se você tem interesse no jogo, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!